Olá, leitores, espectadores do Bahia Notícias, de volta para mais um episódio do nosso podcast A Bahia Quer o Quê? Hoje a gente vai conversar com um comunicador lá da região de Brumado, Guanambi, do chamado Sertão Produtivo, né? Um dos 27 territórios de identidade da Bahia. A gente vai conversar com Laia Morim, que é comunicador, radialista e parceiro com o Cauê Souza, do blog Achei Sudoeste, que antes era Brumado Notícias, mas aí, por algumas mudanças, passou a ser Achei Sudoeste. É um dos parceiros do Bahia Notícias no nosso projeto Rota Bahia. E é um prazer conversar com você, Lai. Seja bem-vindo. Prazer todo nosso, Francis. Estamos aqui à sua disposição para tentar fazer esse contraponto aí, trazer um pouco daquilo que tem aqui em nossa região e aquilo que a gente também quer, vamos dizer assim, de melhorias através dos nossos futuros governantes. Pois bem, só fazendo uma breve apresentação do Sertão Produtivo, são 20 municípios, né, que compõem aquela região, 487,5 mil habitantes, corresponde a 3,3% da população baiana, e são 352 mil eleitores aptos a votar, correspondendo a 3,4% do eleitorado baiano. Os municípios mais populosos são Guanambi, com 85,3 mil habitantes, Brumado, onde Lai está falando, com 67,4 mil habitantes, e lá também no Sertão Produtivo tem um dos municípios menos populosos da Bahia, que é Contendas do Sicorá, com apenas 4 mil habitantes. É uma região super importante, de muito minério, parque eólico. Lá, geralmente a gente começa a conversa falando sobre 3 temas que são muito importantes e que a gente sempre tenta escutar mais, né? Porque geralmente são as áreas onde a população é mais afetada, que é educação, saúde e segurança. Eu queria saber de você, primeiro, como é que anda a educação no Sertão Produtivo? Olha, Francis, nós poderíamos até classificar que a nossa educação aqui, ela tem as suas variantes de acordo com os municípios. Não é? Digamos que nós temos hoje aqui a cidade de Caetité sendo reconhecida como o berço da educação na nossa região, a terra de Anísio Teixeira, das primeiras cidades aqui do nosso pequeno pedaço de chão, onde podemos falar assim que tivemos faculdades, né, que agregou muito nisso aí. E logo depois vem Guanambi, que Guanambi, diga-se de passagem, encontrou na educação o seu aporte para ressurgir das cinzas. Na época em que Guanambi passou muita dificuldade através aí da queda na sua produção algodoeira, a Faculdade de Educação Superior chegou para resgatar a cidade de Guanambi, e hoje Guanambi se torna um dos grandes polos da educação superior, o que ajudou muito a alavancar a sua economia e o seu crescimento populacional, colocando Guanambi entre um dos principais eixos da educação aqui na nossa região. A cidade de Brumado agora que está começando a tomar gosto por essa questão do ensino superior. Digamos, as instalações dentro de Brumado, né? Porque aqui temos muitas pessoas de formação superior, mas que tiveram de migrar, sair de Brumado para ir buscar esse ensino superior fora, nos grandes centros ou até em outras cidades da região. E agora é que Brumado começa a tomar esse gosto de ter aí algumas faculdades de ensino à distância. Temos hoje a Faculdade de Medicina, já que com seu próprio polo aqui construído. Temos a sede própria da UNEB, que inclusive esse ano está completando 20 anos de sede própria da UNEB, mas que ainda não tem aqueles cursos de, vamos dizer assim, o curso de maior relevância que nós temos aqui é o curso de Direito, não é ofertado pela UNEB, mas nós precisávamos de um pouco mais do que isso. Após 20 anos, nós esperávamos outros cursos a mais, como já tem aqui letras, matemática e, por último, esse curso de Direito. E temos aqui também um dos grandes atrativos que é na educação, que é o ensino técnico, através do Instituto Federal da Bahia, onde em Guanambi nós encontramos o Instituto Federal Baiano, que é praticamente o mesmo contexto.
não é? Então, assim, se a gente for pegar as cidades de maiores portes aqui do nosso sertão produtivo, digamos que já encontramos um certo avanço na educação. Mas há cidades menores onde se precisa melhorar, dar mais aporte para os seus alunos, porque na maioria das vezes as pessoas que moram em cidades menores ainda precisam migrar para poder estudar fora. Por isso que Brumado recebe hoje muitos alunos de fora, Guanambi, Caetité, e aí essas outras cidades ainda precisam um pouco mais que as autoridades enxerguem um pouco mais essa questão do ensino nessas localidades. A cidade de Brumado hoje tem, digamos, um prefeito que abraçou com ousadia a escola em tempo integral. Eu já ia te É falar claro, sobre ainda isso. falta. Certa vez ele me falou que todas as escolas municipais eram em tempo integral. É isso mesmo? Exato, assim, as escolas são em tempo integral, mas a gente ainda enxerga um pouco do lado crítico, porque a gente esperava um pouco mais dessa proposta da escola em tempo integral. A começar, nós esperávamos que as escolas recebessem uma melhor estrutura para poder agregar essa proposta da escola em tempo integral, porque não é tão simples assim, simplesmente falar que o aluno vai ficar o dia todo na escola. As escolas precisam de estruturação melhor para dar melhor condições de ensino e de aprendizado Quando você fala para em esses alunos. estrutura, dentro desse modelo de escola em tempo integral, o que falta no caso aí? Olha, a estrutura física melhorou as escolas? Sim, não vamos dizer que não, melhorou e muito, mas ainda não é aquela estrutura física de uma escola em tempo integral como se espera, do modelo que se espera da escola em tempo integral. Falta vestiários, em algumas falta uma área adequada de lazer, uma área adequada de alimentação, né? Então, faltam algumas coisas nesse aspecto da estrutura. No que tange à educação, esperávamos que fosse agregar um pouco mais assim, de um pouco de ensino técnico, de formação de primeiro emprego para os alunos. Mas você tem no período da manhã aquela parte acadêmica e o período da tarde ainda está muito preso naquela coisa de aulas de danças, joguinhos interativos, quando se esperava, vamos dizer assim, um pouco mais de ensino técnico na formação técnica desses alunos, já os preparando para o mercado de trabalho. Ainda não temos essa proposta dentro da escola técnica aqui dentro da cidade. Queríamos ver, assim, por exemplo, aulas de informática ou algo do tipo, para que pudesse, vamos dizer assim, assegurar mais os alunos esse quesito do aprendizado. É muito tempo dentro da escola e eu diria que pouca preparação para o mercado de trabalho no pós-escola. Ok. É uma realidade que você pode estender para outros municípios aí, vizinhos? Olha, eu Ou é diria que completamente essa diferente ousadia, a realidade desses outros não, municípios? completamente diferente. É uma ousadia que tem aqui na cidade de Brumado de pegar todas as escolas e assim o fazer, mas outros municípios estão começando gradativamente a implantar a escola em tempo integral, como é aqui o município vizinho da cidade de Malhada de Pedras. Nós temos aqui a cidade de Palmas de Monte, Licinho de Almeida, perdão, Licinho de Almeida, que foi das primeiras que começou a galgar com a escola em tempo integral, e outras cidades estão começando a se adequar a esse padrão que se espera que esteja estabelecido até o ano 2025, onde as escolas possam estar ofertando realmente o ensino em tempo integral. Então, Mas se eu dá para diria para você que entender está. de tua fala aí, então, a grande demanda seria mais cursos técnicos. Eu falo a grande demanda já Sim, porque a gente seria. tem eleições para governo, né? Presidência, deputados. Sim, olha, eu diria para você assim, seria uma questão de unir os dois lados, o governo do estado, o governo do município, em todos os municípios, por assim dizer, para abraçar melhor essa proposta, porque quando se fala da estrutura da escola em tempo integral, eu vou dizer que muitas prefeituras, muitos prefeitos irão se colocar ainda como com dificuldades para poder abraçar esse projeto, que é um projeto interessante, diga-se de passagem, mas muitas prefeituras ainda vão dizer que não tem aquelas condições de abraçar, tanto que muitos ainda estão a passos lentos para fazer a coisa realmente acontecer. Eu diria que foi muita ousadia, como já falei antes, do prefeito de Brumado, querer abraçar todas as escolas, é aí onde às vezes a gente faz aquela análise crítica de que poderíamos começar
por pelo menos 4 ou 5 escolas bem estruturadas, para que o projeto realmente fincasse, criasse sua base, sua raiz, para depois então abraçar outras escolas. Eu digo que abraçou tudo demais ao mesmo tempo e ainda não deu aquele aporte realmente que deveria ser dado. Deve ainda, do nosso ponto de vista, quem está de fora, que enxerga, fala que legal, mas para a gente que está aqui dentro, que enxerga a coisa no seu dia a dia, no seu cotidiano, a gente enxerga que há falhas na estrutura que precisam ser pontuadas, que precisam ser melhoradas para que os próprios alunos e os próprios professores sintam-se mais à vontade no que é esse projeto do ensino em tempo integral. É o caminho que as escolas vão ter que percorrer, tem que se melhorar. Eu diria que agora foi lançada uma base que esperamos até que os próximos governantes possam melhorar o que é hoje essa estrutura dentro de Brumado da Escola em Tempo Integral. Outros municípios da região, como eu te falei antes, estão caminhando assim, a passos lentos, mas eu espero que eles possam fazer o dever de casa e dar verdadeira estrutura a essas escolas que estão começando, a essas poucas unidades, para que lá na frente possa fazer assim, globalizar a coisa. Ok. Lá a gente entra agora no tema da saúde, né? Já que também a gente sabe que é um tema super importante e que muitas vezes os pacientes aí da região têm que vir para Salvador para poder ter acesso a uma consulta, a um exame, vamos dizer assim, mais específico. Como é que está a situação também aí dessa área na região? Eu vou dizer para você o seguinte, uma das primeiras coisas que eu vejo que é crítica aqui, que eu acho que foi um erro do governo do estado, se eu estiver errado, que o pessoal da CESAB que me corrijam, mas eu digo o seguinte, nós tínhamos aqui uma regulamentação que acontecia nos polos regionais. A saúde era regionalizada, por assim dizer, o que desafogava a capital. Mas aí, de repente, o governo resolveu centralizar tudo na capital e muitas das vezes, como você falou, nós precisamos aqui de um atendimento que nós não temos no município, mas que tem no município vizinho. De repente, essa regulação poderia estar saindo para Vitória da Conquista, para Jequié, para Gunambi, mas de repente a regulação manda os nossos pacientes aqui para Itabuna, para Feira de Santana, para Juazeiro, ou para Camaçari, ou até mesmo aí para Salvador. Quando tirou a regulação daqui, tirou a nossa identidade de saúde, assim penso eu. E aí a gente acaba que tendo uma logística maior para poder encontrar esse atendimento à saúde. Eu acho que poderia ser repensado essa questão dessa regulação, descentralizar e até melhorar o que tange aí esses atendimentos regionais. E aí entra uma carência muito grande nossa aqui. Um dos principais problemas que nós temos aqui, muitas vezes, a falta de um neurocirurgião. Né? A gente vê que muitas das vezes, quando a maioria dos pacientes sai daqui, é em busca desse tratamento mais aprimorado com o neurocirurgião. E às vezes nós não encontramos aqui, temos que correr até Salvador. Essa semana nós recebemos aqui um garoto que voltou, que ele esteve durante 3 meses, nasceu com a hidrocefalia e nós não encontramos aqui o tratamento para ele aqui na região. Teve que ficar 3 meses a família padecendo, passando muitas dificuldades lá em Itabuna, né? E o neurocirurgião só pôde comparecer para fazer a cirurgia final há 2 semanas atrás. E só essa semana que a família foi liberada, pai desempregado, mãe desempregada e tendo que acompanhar um filho com hidrocefalia que, graças a Deus, sobreviveu. A família teve que estar recebendo ajudas da comunidade e até de pessoas de fora para continuarem se mantendo lá em Itabuna para acompanhar o tratamento do seu filho. Graças a Deus, depois de 16 cirurgias, o garoto sobreviveu, está de volta aqui na cidade de Brumado, mas a família agora está tendo que recomeçar a sua vida. Foi atendido onde porque ele? Lá? Em Itabuna, na cidade de Itabuna. No hospital de base, né? De lá? Exatamente, no hospital de base da cidade de Itabuna. Mesmo, então. Exatamente. Recentemente nós tivemos aqui uma assessora parlamentar que ela teve problema também neurológico e precisou de um neurocirurgião. Passou 5 dias aqui esperando essa regulação sair para que ela então pudesse ser transferida e foi exatamente aí para a capital, foi para Salvador. Então, assim, temos essa carência no quesito essa regulação, mas precisamos também melhorar, vamos dizer assim, esse atendimento maior nas UTIs que nós temos. O governo do estado conseguiu ampliar as UTIs, trouxe para Brumado
a nossa primeira UTI, que até então nós não tínhamos, mas a nossa UTI ela é carente, ela não é aquela UTI completa. Falta muitos desses atendimentos. Agora mesmo, recentemente, o próprio prefeito Eduardo Lima Vasconcelos, ele sofreu um problema cardiovascular e precisou às pressas ter que sair daqui de Brumado para ser tratado em Vitória da Conquista, porque Brumado, a UTI em Brumado não dava suporte para cuidar do prefeito. E tem tantas outras pessoas que padecem da mesma situação, mas diferente do prefeito que tinha um plano de saúde e pôde ser assistido em Vitória da Conquista, a maioria dos nossos populares não, hoje depende do sistema SUS. E Agora, aí o acaba governador, tendo. ele teve, nós estamos falando aqui no dia 16 de agosto, ele teve ontem, inaugurando a maternidade aí, né? Em Guanabi. Em Guanabi, E tem também uma policlínica aí, né? Desde 2017, que parece que Brumado atende tem a 19 policlínica. municípios. Essas unidades, Exato. elas fazem efeito, no caso a policlínica, a maternidade, elas enxugaram um pouco essa pressão, tiraram um pouco essa pressão? Olha, eu não vou te dizer agora por Guanabi exatamente porque se trata de uma maternidade para partos naturais, né? É bem interessante a proposta e começou ontem, então eu não posso te dar essa certeza. Com respeito à policlínica, eu vou te dizer, aqui para nossa micro-região de Brumado, o que ouvi de vários prefeitos, inclusive numa reunião recente que completamos aí um ano da Policlínica em Brumado, os prefeitos que aqui estiveram, todos eles deram boas referências da Policlínica Regional que conseguiu desafogar os seus municípios com esses atendimentos que a demanda era muito grande e que seus municípios não tinham aqueles atendimentos, principalmente exames de imagens, e que eles acabaram conseguindo desafogar essa fila de espera através da Policlínica Regional de Saúde. Sim, veio como um equipamento muito importante aqui para a nossa região, porque é uma região carente. Como você falou, são poucos municípios que têm aqui mais de 50 mil habitantes. Isso significa que os recursos para a saúde são limitados. Então, esses municípios, o que tem, boa parte deles aqui, não tem hospital, tem postos de saúde. Então não tem esse aporte que o cidadão precisa, tem que fazer longas viagens. E aí, de repente, você tem uma policlínica onde dá todo esse suporte, com ônibus que faz a logística de levar e trazer o paciente até a policlínica, e o pessoal, através da sua marcação agendada, consegue esses atendimentos. Então, sim, digamos que, por mais que ainda falte alguns atendimentos, inclusive a policlínica que abriu aí espaço para profissionais poderem atuar, está com dificuldade de encontrar esses profissionais, mas ela tem atendido sim a sua proposta dentro dessa carência que temos aqui na região. Olá, as cidades aí da região, elas não são tão distantes uma da outra, né? Parece que de Não, Caetité não, para não, não. Brumado, acho que são 40 quilômetros, algo assim. 100. Então, quer Brumado a dizer, Caetité, 100 quilômetros. Brumado a Caetité 100 Mas você tem quilômetros, cidades mais próximas daqui. mais Por exemplo, próximos, né? se você for colocar aqui, se você colocar o pequeno eixo de Brumado, nós temos Brumado Aracatu, 30 quilômetros, Brumado 30 quilômetros, Brumado É a isso. Malhada de Pedras, 30 quilômetros, Presidente Júnior Quadros, mais ou menos por aí. Então, são cidades bem próximas umas das outras, sim. Ou seja, se você tem, né, a policlínica funcionando, se você tem os hospitais funcionando, uma regulação regional, como você falou aí, quer dizer, a região fica bem assistida nesse sentido. Sim. Ficaria muito bem assistida. Olha, só para você ter ideia, para muitas pessoas foi um alívio, para muitas cidades da região foi um alívio muito grande a chegada dessa policlínica regional aqui, porque esses exames esses exames de imagens, a maioria dos munícipes aqui da região tinham que sair e percorrer de 200 a 300 quilômetros até chegar à Vitória da Conquista. Agora estão ficando aqui em Brumado, diminuiu uma logística aí de 130 quilômetros. Então, foi um alívio muito grande, tanto para essas pessoas como também para as próprias prefeituras. Ainda temos aqui uma clínica também de hemodiálise, onde também era uma dificuldade muito grande para quem fazia o tratamento, acompanhamento da hemodiálise, que precisava também percorrer essa longa distância, e é um tratamento cruel, terrível, que Brumado hoje consegue abraçar também 20 municípios da região com o tratamento de hemodiálise, e isso também é favorável. Ok, Lai, vamos entrar agora na segurança pública, né? A gente sabe também que
os crimes estão aí, nós que somos da comunicação temos que noticiar. Tem o tráfico de drogas, que também é muito forte, e é todo ele capilarizado dos mais distantes municípios do estado. Eu digo até que é um problema nacional, e é uma outra discussão sobre legalização, enfim, para tentar barrar o tráfico e fazer com que o tráfico seja menos nocivo possível. Eu queria saber quais são as grandes queixas aí da região em segurança pública. Olha, nós vamos começar a falar pelo déficit carcerário, né? Já há muito tempo que se fala sobre isso. Agora, já neste último mandato do atual governo, a gente percebe que parece que começou a eliminar um pouco desse déficit. Só para você ter ideia, dos 20 municípios que nós temos aqui da área de cobertura da 20ª Coordenadoria de Polícia, a 20ª Coordenadoria de Polícia é o que eu digo de Brumado, que abraça 20 municípios, desses 20 municípios aí são poucos que você tem delegacias. São poucos. Agora que o governo do estado começou a construir algumas delegacias pontuais na região, como por exemplo Malhada de Pedras. Teve uma ocasião que nós chegamos e, além da falta de delegacias, menos ainda pessoal. Nós chegamos a uma ocasião na cidade de Caculé, e lá nós nos deparamos em um final de semana em uma delegacia que Ibiaçucê, a cidade vizinha, a delegacia uma casa alugada, nós não encontramos nem delegado, nem escrivão, nem detetive. Fomos para Caculé, também uma casa alugada pela prefeitura, para poder se dizer que a Polícia Civil estava ali presente, e o delegado, ele estava dando plantão, porém da cidade de Guanambi. E de que maneira? As câmeras de monitoramento voltadas para dentro da delegacia apontavam se estava tendo alguma irregularidade. Se estivesse acontecendo alguma irregularidade, o delegado teria que se deslocar de Guanambi até chegar à cidade de Caculé para poder tentar sanar o problema, caso acontecesse alguma coisa ali. Então daí você vê o que é isso. Segurança online, né, na delegacia de uma cidade, como é uma cidade de Caculé, onde o delegado não estava presente virtualmente, por assim dizer, até ele poder chegar. Não sei se daria tempo realmente para eles, nem se fosse o Superman para poder voar tão rápido e poder resolver esse problema. Então, assim, são muitas cidades aqui da nossa região que têm essa carência, tanto da falta da delegacia, quanto da falta de delegado, de escrivão, do agente policial, do detetive, para poder atuar. Outra situação que nós vemos aqui é o baixo efetivo da própria Polícia Militar. Nós temos hoje aqui a cidade de Brumado com a 34ª Companhia Independente da Polícia Militar. Mas nós temos aqui um efetivo, se não me falha a memória, de 160 policiais para abraçar a segurança em 12 municípios. Então, eu vou dizer para você que são os municípios praticamente desguarnecidos, porque no final das contas vai sobrar 4 policiais para cada município. O maior efetivo ficando na cidade de Brumado, o que ainda é pouco para o tamanho da cidade de Brumado. Se a gente for colocar o tamanho populacional para o tamanho do efetivo, então a cidade, a gente vai dizer que está desguarnecida. Então falta também essa questão do fator humano e do próprio poder bélico para poder realmente dar resposta à altura no que tange aí a segurança pública aqui na nossa região. Há um déficit, sim. Quando eu falei da questão carcerária, que nas delegacias funcionavam as cadeias públicas, hoje estamos vendo que isso está sendo eliminado, né? Não fica mais ninguém nas cadeias, está sendo mandado para os presídios. Mas ainda estamos aí há 4 anos à espera, 4 não, perdão, são 6 anos de espera pela inauguração do presídio de Brumado. O presídio foi dado como concluído em 2016, teve aquele entrave todo na guerra judicial aí, da Justiça do Trabalho com o governo do Estado, só agora conseguiu a liberação, mas só este ano já tivemos 5 datas adiadas para a inauguração desse tão esperado presídio. Eu estive lá essa semana. Qual a data agora que foi estipulada? Não tem uma nova data. E agora a nova data é esperar o governo do estado bater o carimbo e falar pode abrir as portas e pode colocar em funcionamento. Só depende agora do governo do estado. E, assim, só do pouco de informação que nós tivemos, antes mesmo de ser inaugurado, no papel, o presídio já está praticamente lotado diante do que é a carência
carcerária aqui na nossa região. Ok, Lai, a gente falou aí dos 3 temas que eu considero, e acho que é consenso, né? Que a população acredita que é o mais urgente, né? Que é educação, saúde, segurança. Sem essas 3 esferas, a vida ela não flui da maneira normal, mas também emprego, né? Ninguém vive sem emprego. E hoje a gente está aí, né, com uma taxa muito alta, o que tem provocado fome, né? São 33, né, mais de 33 milhões. Né? Na Bahia, se eu não me engano, estamos na casa aí de 5 milhões também na pobreza, extrema pobreza, que daí, né, é 1/3, né, da população baiana, já que a gente tem 15 milhões, em torno de 15 milhões de habitantes. Só que a gente sabe aí que Brumado, Guanambi, tem um polo aí de minério muito forte, né, já muito conhecido, de décadas, né? Caetité, se eu não me engano, abriga aí uma mineradora de urânio, né? Uma mineração de urânio, né? Se eu não me engano, acho que Sim, sim. é a única usina em funcionamento no país nesse segmento. Brumado tem a terceira maior mina de magnesita do mundo, com maior produção do Brasil. Enfim, eu queria saber como é que é o emprego aí, né? Qual é o nível de emprego? Porque eu estava vendo aqui que a região ela tem 14 mil com PIB per capita, dividindo aí por 12 dá 1,16 mil reais mensais para cada morador em idade para o trabalho. Mas eu queria saber de você, que vive aí na região, como é a questão do emprego. E se esse setor aí, que é um setor muito forte, emprega muita gente e consegue mudar o padrão de vida aí da região. Olha, eu vou fazer uma avaliação para você da seguinte maneira. Talvez lá atrás essas mineradoras abarcassem melhor um contingente maior de operários de mineradores para poder trabalhar. Hoje, essas mineradoras, com as tecnologias que conseguiram instalar, enxugaram bastante a sua folha de pessoal. Então, você vai olhar hoje uma empresa igual a Magnesita, aqui na cidade de Brumado, que antes tinha aí de 1.500 funcionários, tem 1/3 hoje, está com 500 funcionários próprios da Magnesita. E aí chega as empreiteiras ali para poder fazer o quadro ficar melhor. Então, assim, enxugou muito o quadro de funcionários dentro das empresas. Eu diria para você que as novas que surgiram, como a INB, em Caetité, a outra empresa também, que me falhou o nome agora, lá na cidade de Maracás, conseguiu levar muita gente para lá, mas ao mesmo tempo, ao passar dos anos, foram conseguindo enxugar a máquina e dessa maneira conseguiram, assim, o que era serviço de 3 operários, hoje tem um fazendo. Então, eles conseguiram fazer esse enxugamento. E aí, o que acontece? As grandes mineradoras, com certeza, fazem diferença no que tange a manutenção de emprego e renda, sim, para quem está lá dentro. Mas não dá para abraçar todo mundo. Essas mineradoras não vai conseguir empregar todo mundo, botar todo mundo para trabalhar lá dentro, né? Então, acaba que temos esse aporte da economia, a arrecadação para os municípios é interessante, mas não dá para abraçar todo mundo no emprego. E aí, muitas vezes, o que acontece é que a geração de emprego se baseia muito também aqui no comércio ou nos empregos temporários através das obras que por aqui acontecem, como sendo aí, seja obras do governo estadual, do governo federal ou do próprio governo municipal. Então, muitas vezes, os trabalhos temporários é que tem ajudado, muitas vezes, a segurar essa questão do emprego. E aí, é claro, vem aquilo que já é, vamos dizer assim, retrato do Brasil. O mercado ambulante, o comércio ambulante é que tem abraçado muita gente, o mercado informal, mototáxi, serviço mototáxi, para você ter ideia, talvez não seja tão comum em Salvador como é aqui na cidade de Brumado, como é Livramento de Nossa Senhora, como é Guanambi, mas muitos pais de família que perderam seus empregos, principalmente nesse período agora que nós passamos da pandemia, vamos dizer assim, conseguiram se reencontrar através do serviço de mototáxi,
né? Então, para você ter ideia, para você ter uma noção do que é essa falta da geração de emprego e renda, das novas propostas que nós temos aqui. Os empregos temporários vão aparecer. Eu até falhei, quando a gente falou a respeito da educação, que o governo do estado está construindo aqui na cidade de Brumado um mega colégio em tempo integral. Muita gente está trabalhando lá. Então, é um emprego temporário. Até o final do ano, quem está lá tem emprego garantido. E depois? Vão trabalhar de quê? Em quê? E, na sua grande maioria, é mão de obra para o serviço exatamente da construção civil. Então, ficam dependendo exatamente... Tem um outro setor aí também forte na região, que é o setor eólico, né? Guanambi, junto com Caetité e Igaporã, se eu não me engano, formam um dos grandes complexos eólicos do continente, né? Tem também trazido dividendos, porque as usinas, elas são instaladas, né, em diversas propriedades, né? O que rende aí, né, uma renda, né, para os até pequenos produtores rurais. Como é que é essa situação aí na região? Eu diria que foi uma mão na roda para muitas famílias, né? Porque hoje mesmo o parque eólico, como você falou, de Guanambi, agrega Guanambi, Igaporã e Caetité, é um dos maiores, que aliás mudou o cenário aqui da região. É até muito bonito quando a gente vai adentrando ali Caetité e Guanambi, e a gente poder ver os parques eólicos nas montanhas, né, nas serras, e até mesmo na entrada das cidades, bem pertinho ali, mudou o cenário, a paisagem é outra. E essas famílias, muitas famílias, como você falou aí, que era um solo até improdutivo, porque é uma região seca, de pouca água, e o pessoal não conseguia aproveitar essas terras para o plantio, e aí de repente conseguiram agora alocar essas terras para o parque eólico. Então, vamos dizer assim, uma aposentadoria vitalícia através das suas terras. Vejo realmente como a mão na roda tem ajudado muitas famílias a garantir as suas rendas, a renda familiar. Aqui em Brumado também o parque eólico nosso aqui, que aliás estamos até aguardando a segunda etapa do nosso parque eólico. A nossa primeira etapa, até aqui, nós temos 45 torres geradoras. A proposta aqui é de que o parque atinja 90 torres geradoras, e muitas das nossas famílias aqui também, onde tinham suas terras lá na Serra das Araras, também não tinha aquelas terras como produtivas. Estavam lá simplesmente como herança de família, ociosas, e que de repente o parque eólico chegou para poder abraçar essas famílias, e essas famílias estão conseguindo ter a sua fonte de renda para o seu dia a dia, e ajudou realmente. Muitas das nossas comunidades rurais, muitos nossos irmãos camponeses estão realmente conseguindo um alento através aqui do parque eólico, tanto aqui em Brumado como também em Guanambi, Caetité e Igaporã. Olá, eu também não poderia deixar de falar da Ferrovia Oeste-Leste, a FIOL, né? Que começou as obras de 2011, veio com a ideia de fazer o escoamento da produção de minério e da região, mas também da produção de grãos, principalmente ali do oeste baiano de Barreiras. Ficou parado há um tempo e agora recomeçaram as obras, né? Só que tem a história aí que essa parte de Caetité e Ilhéus, que a FIOL, ela tem, né, no projeto 1.527 quilômetros de extensão, que liga Figueirópolis, no Tocantins, até Ilhéus, no sul baiano. Só que idas e vindas para a obra, volta à obra. Ano passado a Bamin venceu a licitação aí para fazer o trecho baiano, né? Só que a ideia é que só em 2026, no caso, esse trecho Ilhéus Caetité está pronto. Vai complicar, tem como reduzir isso? Isso seria um grande apelo para os governantes? E aí, no caso, depende mais do governo federal, no caso. Governo federal, e eu vou te dizer que envolve também essas questões políticas, acaba que a gente vê ações que deveriam ser realmente para solucionar o problema, para acelerar realmente a coisa e fazer essa nossa economia mais pujante. Parece que a política está mais atrapalhando do que ajudando, porque essa guerra, esse entrave político aí dos poderes, tem retardado a obra. A gente tem que dizer isso, que infelizmente a gente vê as questões políticas envolvidas.
que não está deixando a coisa andar. Quando o pessoal da Bamin esteve aqui, inclusive na presença do atual presidente, do Jair Messias Bolsonaro, foi aquela festa, todo mundo acreditando que agora ia voltar e bum, ia acontecer, e que talvez esse ano a gente ia ver até o trem nos trilhos. Mas até aqui a gente não está vendo isso acontecer. Aqui na nossa cidade de Brumado, por exemplo, outras cidades da região, as obras já retornaram, mesmo que lentamente, mas aqui em Brumado, nada ainda. Nós não vimos, tem nada aí em Brumado? Nada, nada, nada. Do jeito que parou, inclusive, quando parou as obras, foi até classificado de que foi o trecho mais avançado da obra. E, de repente, hoje está mais atrasado. Outros municípios da região retomaram, contratou o pessoal para poder trabalhar, e aqui em Brumado ainda nada, está estagnado. E fala-se que existe aí também esta questão política que está atrapalhando essa retomada das obras aqui na cidade de Brumado. Falaram que seria para esse ano, retrocedeu, a conversa não andou mais. Aí agora já falaram que para o ano que vem, 2023, já vai estar aí fazendo a contratação de pessoal. Mas de repente já falaram, talvez no segundo semestre de 2023. Então está um disse-me-disse, uma incerteza muito grande, muita gente na expectativa de que realmente venha acontecer essa retomada da ferrovia, porque é uma carência nossa, é uma carência da região. E nos chama muita atenção, porque tinha até uma proposta de se fazer um porto seco aqui na cidade de Brumado para poder ajudar também no escoamento do minério que aqui é produzido, o que estaria dando atenção aqui às cidades vizinhas, onde também tem a extração do minério. Mas, de repente, o porto seco já ficou, até onde nós estamos sabendo, entre Caetité e Guanambi, e daqui agora talvez lá para Maracás. E já perdemos esse porto seco aqui, o que a gente enxerga que realmente existe esse desacerto político que não está deixando a coisa realmente andar como queríamos que andasse aqui para a gente. Estamos vendo aí esse atraso, vamos dizer assim, puxar o freio de mão e o carro, em vez de ir para frente, está indo para trás. Olai, a gente está se aproximando do final do nosso bate-papo aqui. Agora eu queria saber se tem algum assunto, algum tema importante que eu não citei e que você acha interessante colocar para que seja realmente pauta e preocupação dos candidatos que estão se candidatando às eleições de outubro. Tem algum tema também que nós não conversamos que é urgente? Eu diria que talvez até a mais pertinente de todas. Somos uma região que eu diria para você até árida, carente de água, poucos recursos hídricos e que muitas vezes assim a gente escuta falar que deu grandes chuvas durante o início do verão, né? Final da primavera e verão, é que se fala alagou, mas é um alagou que fica ali durante 2 meses e aí depois vem todo esse período de seca. Estamos enfrentando aí um período de seca muito grande. E olha que aí tem várias barragens, né? E olha que aí tem várias barragens. Não, tem várias. Mas se você for parar e analisar, por exemplo, Guanambi e Caetité foram socorridas pelo Rio São Francisco, porque os rios lá já não eram mais perenes. Então, graças à transposição do São Francisco, Guanambi e Caetité hoje tem água. Caetité, por exemplo, não tinha barragem, era a bacia aquífera, né, que sustentava a cidade de Caetité. Brumado, graças a Deus, em 2005 nós recebemos a barragem de Cristalândia, mas ela só tem capacidade para, se não me falho, no máximo 16 milhões de metros cúbicos de água. Mas aí o governo do estado já levou essa água para Malhada de Pedras, está levando agora também para Tanhaçu, e aí você pega as sedes dos municípios recebendo essa água, mas as comunidades rurais estão secas. Aqui nós temos mais de 360 comunidades rurais, onde você não tem água tratada, não tem água encanada, e que as pessoas estão padecendo de sede. Para você ter ideia, nós fizemos uma série de reportagens, já há 15 dias que estamos fazendo uma série de reportagens, onde tem famílias aqui que não estão há 15 dias sem tomar banho, porque não tem água em casa. Tem idoso de 110 anos de idade em uma comunidade aqui que não tem água para tomar remédio. O pessoal está tendo que vir até aqui a cidade para poder comprar água. A Operação Pipa suspensa, só retorna no dia 1º de setembro. Estamos ainda medigando a Operação Pipa do Exército? Do Exército, para poder abastecer os nossos irmãos ruralistas. Só Brumado são quase 20 mil habitantes em comunidades rurais que padecem com a falta de água, principalmente quando chega
o segundo semestre. Então, assim, os nossos governantes poderiam dar melhor atenção a medidas de realmente pontuais de convivência com a seca, porque não dá para ficar simplesmente alimentando a nossa população com a lata d'água da Operação Pipa. Eu digo lata d'água porque o carro-pipa vai até a comunidade e cada família tem direito a uma lata d'água por membro de família, né, que são 20 litros de água por família. Aí tem que esperar um período, economizar bastante aquela água para o seu consumo, não é para tomar banho, é para o seu consumo de alimentação e para beber. Na grande maioria, poços artesianos com água saloba, que não tem o dessalinizador para poder tirar o sal dessa água e fazê-la própria para o consumo. Então, existe todas essa situação que envolve aqui o nosso meio rural, e aí acaba que muitas vezes a indústria... Só para você ter ideia, o que é essa questão da falta do recurso hídrico? A indústria da seca descobriu como ganhar dinheiro dos nossos irmãos camponeses. Logo, quando começou a falar da falta de água, da escassez de água nas nossas comunidades rurais, você conseguia comprar um caminhão pipa aqui a R$ 200. Inflacionou tanto, para você ter ideia, de que agora tem comunidades rurais pagando R$ 800. Comunidades não, estou falando famílias, pagando R$ 800 para se ter um caminhão pipa para encher a sua caixa. Aí você vê o grande absurdo que é essa questão da indústria da seca, a falta de recurso, o quanto que o recurso fica ainda mais valioso à medida que o tempo vai ficando mais seco e as famílias com mais dificuldades para obter. Então a indústria da seca faz isso, ele também maltrata até mesmo o meio de renda, a produção rural fica comprometida porque toda ela é para comprar água. E as famílias ficam assim, ou tem a água ou tem o alimento. E aquele projeto de cisternas também está meio parado, né? Aquele projeto de cisternas. Parados, né? Exatamente, o projeto está parado. E por incrível que pareça, as últimas vezes que ouvimos falar dos projetos de cisternas foi para receber a água da Operação Pipa. É incrível isso, que quando vem o período de chuva, os donos das cisternas não podem armazenar água da chuva. Ele tem que esperar a Operação Pipa ir jogar água dentro da cisterna. Ou seja, para que ele quer uma cisterna que ele não pode parar a água da chuva, gente? Se a água da Operação Pipa é um pouquinho que vai cair ali dentro. No caso, então, as cisternas aí precisariam de manutenção, no caso. Manutenção, deveria estar dando manutenção. Olha, havia um programa aqui antes que parou foi descontinuado, é que o nosso amigo o sertanejo, o camponês, ele podia parar a água da chuva e ele recebia orientação e recebia todos os produtos para poder fazer o tratamento da água para o seu consumo. Foi descontinuado esse programa, porque entrou aí a Operação Pipa para levar a água potável. Mas a Operação Pipa, ela acaba que ela deveria ser só emergencial. No período mais crítico, ela chegar e atuar. Aqui na cidade de Brumado, são 17 anos que é mantido o decreto de seca para se ter a Operação Pipa. Então, deixou de ser emergencial e virou permanente. Quando poderíamos simplesmente, nesse período todo aí, já temos aí a segunda etapa da barragem de Cristalândia, que existe um entrave entre o prefeito do estado, entre o prefeito municipal e o governo do estado. O governo do estado quer fazer uma segunda etapa não convencional, que aumentaria a capacidade de 16 para 22 milhões de metros cúbicos. Já o governo municipal pede que se faça da maneira convencional, onde a crista da barragem iria se elevar e aumentaria a capacidade, dobraria a capacidade de 16 para 32 milhões de metros cúbicos de água, e aí agora daria para abraçar todas as comunidades rurais com água nas suas torneiras. Existe aí esse entrave que fica nesse chove não molha, nesse andar de caranguejo de um lado para o outro, e acaba que as comunidades ficam no prejuízo. São 17 anos que estamos esperando por esse abastecimento aqui. Aí difícil, você pega isso, aí você pega isso a outro agravante. Outras cidades da região, assim como já foi muito tempo aqui em Brumado, o mesmo rio que abastece algumas cidades é o mesmo rio que está recebendo o esgoto da cidade, porque não tem esgotamento sanitário. E aí, o que se achou então? Pegou muitas vezes os canais pluviais, que era para drenagem de chuva nos municípios, e ali drenou-se o esgoto, que vai cair dentro dos rios sem tratamento algum.
aí você não tem saneamento básico e não tem água como deveria se ter para abastecer, aí só aumenta ainda mais a crise hídrica aqui na nossa E a região. gente entra aí na questão da política de resíduos sólidos, né? Que os municípios precisam, Exatamente. inclusive, e desde 2014, né? Que os municípios estão protelando aí, muitos com alguma justificativa, porque não tem condição de arcar sozinho, mas que em consórcios pode resolver isso, né? Então falta também uma vontade E muito foi política, falado, né? Para que ah, isso seja feito. que muito foi falado nos consórcios, chegou a se fazer algumas reuniões aqui na cidade, inclusive se falou de reuniões aqui na cidade até para a questão de se fazer aqui o aterro sanitário para abraçar várias cidades da região, muitas conversas que ficaram lá atrás, 2012, para você ter ideia, das últimas vezes que nós escutamos falar dessa proposta de se fazer o consórcio para o aterro sanitário regional, ficou parado ali naquele período de 2012 até 2016, nunca mais se falou a respeito do assunto aqui na nossa região. E com respeito ao esgotamento sanitário, a proposta que nós temos aqui, vamos colocar no Campo de Brumado, existe também essa guerra, esse entrave político entre o prefeito de Brumado, a Embasa e o governo do estado, que o prefeito quer privatizar os serviços, mas encontra aí essa queda de braço com o governo do estado e a Embasa. O prefeito aqui é irredutível, o governador já falou que tem aí 100 milhões, 150 milhões disponibilizado para investir tanto na segunda etapa da barragem como no esgotamento sanitário, mas está sim nessa queda de braço, porque agora são inimigos políticos, né? Lamentável. Lai, meu querido, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela explanação, pela descrição das questões aí de Brumado, Guanambi, Caetité, da região inteira. A gente com certeza ficou sabendo mais, conhecendo mais sobre essa região tão importante, né, para a Bahia, não só economicamente, como culturalmente também, né? A gente tem aí em cavernas de Caetité, inscrições rupestres, a gente tem uma pesquisa aí já conhecida. Então, meu caro, muito obrigado. Um forte abraço também para o Cauê Souza, que não está aí contigo, mas que também é um parceiro. E, por favor, faça as suas despedidas. Olha, nós só temos que agradecer também por nos dar esse voto de confiança dentro do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui, do que a gente procura desenvolver, para mostrar um pouco mais para a Bahia, abrir as janelas daqui da nossa região para mostrar para a Bahia quem somos e o que queremos. E agradecemos ao Bahia Notícia com todo esse aporte que está sendo dado aí para que a Bahia possa enxergar um pouco mais. É engraçado que o prefeito de Brumado costuma dizer que a Bahia começa de Jequié para lá, que de Jequié para cá ele fala que é sertão. E a Bahia só dá atenção de Jequié para lá, é a linguajar do prefeito. E às vezes a gente pensa que o nosso sertão ele realmente tem um pouco de assistência, é mais carente dessa assistência. E esperamos que haja aí essa atenção maior para todos esses campos que nós falamos aqui, que nós debatemos. Que as equipes de governo que sejam formadas, que sejam equipes técnicas interessadas em cada dessas regiões. Porque ela é pequena, mas ela vai gerar receitas, ela vai gerar tributos que vai ajudar no crescimento do Estado. Então pedimos para aqueles que vierem aí, que realmente dê atenção às nossas carências aqui no sertão. Valeu, meu caro, muito obrigado. Nos veremos em outra oportunidade. Bem, Estamos gente. aqui à sua disposição. Valeu. Bem, gente, encerramos mais um episódio do nosso podcast A Bahia Quer o Quê? Então, convido você a participar e ouvir e assistir os próximos episódios. Muito obrigado.